Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de Excel. Pessoal, na aula de hoje nós vamos dar aí continuidade no assunto que nós começamos na aula passada a respeito de fórmulas lógicas, né? Então a gente entendeu aí que o Excel ele não só vai oferecer para a gente fórmulas para automatizar cálculos, como a soma, como a média, né, e como outros comandos que nós aprendemos aí do tipo fórmula. Mas ele também vai possuir fórmulas lógicas, possibilitando assim que a gente possa programar, né, o Excel para nos dar resultados em cima de condições. E na aula de hoje a gente vai aprender a melhorar, tá? O que basicamente a gente desenvolveu na aula passada, que foi o se simples, né? O comando se. Lembrando que o se é legal que você associe a condição, e aí você vai gravar, vai entender exatamente a essência da fórmula, como nós demos o exemplo na última aula também. Bem, galera, eu criei aqui uma pequena situação. Antes da gente falar sobre ela, é até interessante eu mostrar para vocês, já deixei até do jeito que está, a formatação, tá vendo? A formatação que eu fiz aqui está diferente da daqui. E é até legal mostrar para vocês, ó, que as minhas células estão separadas. Eu posso simplesmente, ó, aplicar a mesma formatação que está aqui em cima, aqui embaixo, fazendo o seguinte, ó, vou clicar nesse bloco, se eu quiser a cor desse bloco, eu clico aqui, ó. Clico aqui, pincelzinho de formatação, ele já selecionou a cor do bloquinho, cliquei aqui, ele aplicou a cor do bloquinho, tá? Eu posso fazer isso em vários também, ó. Vou selecionar a linha de baixo, cliquei no pincelzinho de formatação, vou selecionar a segunda linha de baixo lá do grupo OU e vou arrastar, ó. Soltou, ok, ele vai copiar todas as cores e características, como vocês podem ver, tá? Vou dar um ESC para cancelar e vou fazer a mesma coisa embaixo. E aí, a função do pincel de formatação é copiar características, tá, galera? Ele não vai copiar os textos, tá? Os textos vão manter do mesmo jeito. Cliquei, ó, no pincelzinho, ó. A partir do momento que ele piscou, selecionou essa área. Vou arrastar e vou soltar. Pronto. Aqui ficou demais, eu vou apagar clicando na borrachinha limpar aqui, ó. Limpar tudo. Pronto. Tá feito, galera. Tá igualzinho lá. Faltou apenas eu mesclei só esse campo daqui, ó. Vou mesclar aqui para ficar igual. Pronto. E aí eu vou ter duas situações diferentes. Vamos por partes, deixa eu aproximar de cima para a gente focar na de cima. E aí é o seguinte, galera, eu vou ter a equipe CE. O que seria a equipe CE? Digamos que seja aí um campeonato, tá? Particularmente, diga-se de passagem, não tenho muita experiência com times, né, e campeonatos, então relevem aí essa parte, por favor. É um pequeno exemplo muito simples, tá? Só para vocês entenderem. Então, por conta disso, eu não coloquei nomes de times, nem nada disso. Só coloquei os números dos times, a quantidade de vitórias, a quantidade de empates, tá? E um campo em branco chamado situação. Então, digamos que eu tenho um campeonato. Lembrando também que a regra que eu coloquei aqui é apenas para exemplo, tá? Não tem nada a ver com a regra de nenhum time ou de nenhum esporte, tá, em questão. Mas digamos o seguinte, que eu tenho o número de vitórias e tenho o número de empates. E eu quero dar uma condição do seguinte, digamos aqui que nesse campeonato, para um time ser classificado, ele tem que ter aí na rodada uma quantidade de vitórias e uma quantidade de empates, tá? Então digamos que vitórias, ele tem que ter 3 vitórias, tá? É o mínimo aí que ele tem que ter. 3 vitórias, ele tem que vencer pelo menos 3 vezes. Empates, digamos que ele tenha aqui, ele possa empatar aí até 2 vezes, tá? Então tem que vencer tem que vencer a partir de 3 e tem que empatar
até 2, tá? E aí como que seria, como que eu conseguiria aplicar isso no Excel, beleza? Deixa eu tirar a formatação aqui e vamos lá. Então para o Excel representaria o seguinte, ó, se ele tem que vencer a partir de 3, eu posso colocar aqui igual ou maior que 3, né? Então para o Excel vai ser representado por esse símbolo. E o empate, como é que vai ser representado? Ele tem que ser até 2, né? Então, igual ou menor que 2, tá? Símbolo inverso aqui. Pronto, assim. Então aqui é maior e aqui é menor, tá? Então seria representado desta maneira, ó. Igual ou maior que 3 vitórias, ou seja, a partir de 3, e igual ou menor que 2 empates, então igual ou menor que 2, tá? Então nós vamos fazer isso aí através da fórmula E. Por que através da fórmula E? É a nova fórmula que nós vamos aprender na aula de hoje, tá? Será o E primeiramente. Depois a gente vai falar sobre fórmulas compostas e aí vamos relembrar o si. Mas primeiro falando sobre a fórmula E, galera, a fórmula E ela vai facilitar o processo quando nós precisamos fazer mais de uma comparação dentro da fórmula, tá? Eu tenho mais de uma referência a ser analisada pelo Excel. Então, digamos que eu queira fazer com a fórmula si essa situação. Eu quero saber se o time foi classificado ou desclassificado, sendo que eu tenho que comparar vitórias com empates. Então, a fórmula si ela não vai funcionar aí do jeito que a gente aprendeu efetivamente para nos dar essa resposta. Por quê? Porque como vocês lembram na aula passada, ó, a gente apenas seleciona uma célula no teste lógico. Então a gente teria que testar uma de cada vez. É possível fazer isso com a fórmula si? Sim, porém de uma forma um pouco mais complexa através do alinhamento, tá? Que a gente fala de fórmulas. Mas só que a gente teria que juntar mais de uma fórmula si para poder obter esse resultado. E aí, para a gente não dar essa volta toda, nós vamos alinhar sim, eu vou explicar o porquê, mas não fórmulas si, tá? Fórmula si, né? Mais de uma fórmula si. E sim uma fórmula si juntamente com a fórmula que nós vamos aprender na aula de hoje, que é a fórmula E. Então, a fórmula E, galera, ela vai possibilitar que eu faça o teste tanto de vitórias quanto de empates ao mesmo tempo. Basicamente é isso. Ela permite que eu faça 2 testes simultâneos. Na verdade, 2 ou mais. Você pode fazer quantos testes você quiser na fórmula em questão, tá? Então vou colocar aqui, ó, igual E. Se você ainda não copiou a planilha, dá um pausezinho e copia comigo para você poder acompanhar. Abriu parênteses, lá, tá lá, lógico 1, é o teste que você vai realizar. Primeiro eu vou fazer o teste com a vitória. Quanto que ele tem que vencer? Ele tem que vencer a partir de 3. Então é igual ou maior que 3. Lembrando que esse igual é para você indicar para o Excel que o 3 também vale, tá? Beleza, ó, tá feito. A primeira já está ok. Ponto e vírgula. Quando você der ponto e vírgula, observa que vai aparecer lógico 2. Isso significa que é um outro teste que você vai realizar na mesma fórmula. É uma coisa que não acontece lá na fórmula si. Ele só te dá uma opção de teste lógico por vez, tá? Então você tem que fazer a fórmula toda e aí sim, se você for inserir uma outra fórmula si, ele vai te deixar fazer um outro teste, tá? Então por isso nós não vamos usar o si, mas vamos usar a fórmula E, tá? E aí depois eu vou explicar para vocês o que a gente vai incrementar e o porquê, tá bom? Só para vocês não embolarem, então vamos continuar focados aqui no assunto da fórmula I, tá? Então agora, no lógico 2, eu vou clicar aqui em empate. E aí eu vou explicar para o Excel, ó, como que funciona o empate, ó. O empate ele tem que ser o quê? Igual ou menor que 2, né? Ele tem que vencer, ou melhor, empatar no máximo 2 vezes, ou seja, de 2 ou menos vezes de empate, tá? Então vou colocar lá 2 igual a menor do que 2, fecha parênteses, Enter. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele deu uma mensagenzinha aqui de correção, deixa eu ver o que ficou faltando.
B3. Por acaso o C3 não identificou, deixa eu fazer de novo. Lógico 2, lógico 1. Deu um pequeno erro aqui, galera, na referência da C3, tava correta, né? Mas aí eu cliquei para ele corrigir automaticamente. Acho que era um pequeno detalhe, não sei se era o espaço ou algum detalhe que não estava reconhecendo ele como fórmula, tá? Mas como vocês podem ver, a resolução é a mesma, tá? Como vocês podem ver aí na tela, tá? Então, galera, como que ficou a fórmula aí, ó? Igual E, quantidade de vitórias menor ou igual, ou melhor, maior ou igual a 3, ele tem que vencer mais ou a partir de 3 vezes, e empates menos ou igual a 2 vezes. Deu um Enter, olha o resultado que deu, falso. Por que deu o resultado falso? Por que deu o resultado falso, como vocês podem ver? Vamos conferir juntos lá, ó. Ele venceu 6 vezes, maravilha, porém empatou 5 vezes. Então, ó, não se enquadra na regrinha que nós colocamos para empate. Ele só poderia empatar até 2 vezes. Portanto, o resultado é negativo ou, nesse caso, falso. Tá? O que representa esse falso, Vitor? O que esse falso significa? Significa que é uma resposta negativa, ou seja, ela não é de acordo com o teste realizado, né, com o que você programou aqui. Então é a mesma coisa que o resultado negativo, tá? Que é ou desclassificado para a gente aqui na questão do campeonato, né? Ele não passaria para a próxima etapa ou para a próxima fase, né, do campeonato em questão. Beleza, gente? Então, se eu colocasse aqui 2 para vocês verem, ó, e dar um Enter, ele vai dar verdadeiro, ou seja, ele vai dar a mesma coisa do que positivo, né? Então, nesse caso, esse verdadeiro representaria o classificado, né, para a próxima etapa do campeonato. Tá ok? Deixa eu desfazer aqui. E aí é o seguinte, galera, por que eu vou alinhar, por que eu vou colocar uma fórmula dentro da outra nesse caso? E aí vamos voltar lá na fórmula C, ó. Porque nesse caso aparece apenas o texto verdadeiro ou falso. Para você já soou meio estranho, eu tenho certeza disso. Você só agora ficou mais claro para você porque eu te expliquei o que o verdadeiro e falso representa. Imagina para quem não tem tanto conhecimento de Excel e vai ver essa planilha, né? Essas informações. Então a gente vai alterar os nomes de verdadeiro e falso para classificado e desclassificado, apenas isso. Então, por conta disso, nós vamos colocar uma fórmula dentro da outra, tá? Então agora eu vou entrar aqui com a fórmula C. E aí, como é que eu aninho uma fórmula dentro da outra? Eu vou colocar a outra fórmula atrás da E, ó, após o sinal de igual. Então, atrás da fórmula E, vai entrar lá, ó, C, abre parênteses. Então nós vamos ter 2 parênteses abertos aqui, ó, um para a fórmula C, outro para a fórmula E, tá vendo? O resultado, ou melhor, a resolução, né, todo o procedimento feito na fórmula E já está aqui dentro. O que eu preciso fazer é trabalhar a fórmula C, que vai ficar após esse parênteses, tá? Aí, ó, observe que quando eu clico no final, ó, desse parênteses, ele já mostra para mim C. Se eu clicar aqui dentro, ele vai mostrar, ó, E, fórmula E, cliquei fora, fórmula C. Então aqui eu já estou trabalhando a fórmula C, ó, ela está entrando daqui para frente. E aí o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um ponto e vírgula, porque eu não vou realizar o teste lógico, ele já foi feito aqui, como disse para vocês, através da fórmula E, porque eu posso fazer mais de um teste por vez, né? Então nesse caso, ó, ponto e vírgula para pular o teste lógico, e eu vou trabalhar apenas essas 2 partes da fórmula, ó, valor se verdadeiro, valor se falso. Lembra lá que apareceu verdadeiro e falso? Então é justamente aqui nesse campo, ou nesses campos, que nós vamos definir o que vai aparecer no lugar de verdadeiro e falso. Exatamente isso que nós vamos fazer
aqui na fórmula, tá? Então a fórmula se vai ter essa função apenas na nossa situação aqui do campeonato, utilizando a fórmula lógica, tá? Então aqui, ó, assim como nós aprendemos na aula passada, eu vou abrir aspas, vou apertar a tecla Shift, aspa, para sair a aspa dupla, e vou colocar lá, ó, valor se verdadeiro. Em vez de aparecer verdadeiro, o que você quer que apareça? Eu quero que apareça a palavra classificado. E aí, abrir aspas, vou fechar aspas, ponto e vírgula. O que você quer que apareça ao invés da palavra falso? Eu quero que apareça a palavra desclassificado. Fica muito mais fácil da pessoa entender. Então, vou apertar o Shift, aspa dupla, desclassificado. Deixa eu alterar aqui. Vou fechar aspas. E aí, galera, eu vou fechar parênteses. Fechou a fórmula. Vamos verificar se está tudo certinho, ó. Abri um parênteses, fechei o parênteses. Abri parênteses, fechei parênteses, tá? Todos os parênteses têm que ser fechados. Então, se eu abrir aqui, fechei aqui, fechei aqui. Abriu dois, fechou dois. Senão, você vai acabar tendo erro, tá? A mesma coisa, aspa. Abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui. Todos devem estar corretos. Então, a fórmula anterior não foi tocada, ela permanece do mesmo jeito que estava, como vocês podem ver. Apenas no final eu coloquei a fórmula se, ó, aqui no início, para customizar os textos no final de verdadeiro e falso para classificado e desclassificado. Galera, eu vou dar um Enter. Tá lá, ó, em vez de falso, ele está desclassificado porque ele empatou mais do que deveria, tá? Então é exatamente desta forma e desta maneira. E aí, galera, vem uma notícia ótima que eu vou dizer para vocês aí. A partir de agora nós não vamos fazer 1 a 1, tá? Você só vai fazer 1 a 1 aí no seu computador se você tiver dificuldade, tá? Se você não tiver entendido legal, estiver inseguro, tá? Se você entendeu, tranquilo, sabe fazer legal 100%, o que você vai fazer? Você vai usar a famosa alça de preenchimento que nós conhecemos lá no comecinho do Excel do nosso curso, que é essa pontinha aqui, ó. Deixa eu aproximar para vocês verem com mais clareza aí. Vamos lá, foi. Então, como vocês podem ver aqui, ó, quando você clica na célula, tá vendo a pontinha destacada que nós falamos lá no comecinho do Excel, ó, que é a alcinha de preenchimento? Você vai clicar nessa, você vai colocar o mouse nessa alcinha, a cruzinha vai ficar preta. Assim que você coloca o mouse no pontinho preto, tá vendo? Quando a cruzinha ficar preta, significa que você pode clicar e arrastar, para você aplicar a mesma fórmula nas linhas de baixo e obter os resultados, tá? Então, todos foram desclassificados nesse exemplo porque todos empataram mais do que a regrinha que eu coloquei aqui, tá? Empataram mais do que deveriam, tá? Lembrando que eu criei essa regrinha agora com vocês de cabeça, não me baseando aí nessa planilhazinha que já é antiga, tá? Só para vocês entenderem aí, mas se você quiser atualizar, se você fez aí, ó, você vai ver que a fórmula tá perfeita, tá? Se você modificar o número de empate, automaticamente ele é classificado também. Tá ok, galera? Então, ó, que maravilha, você vai usar a alça de preenchimento. Fez a primeira, entendeu? Arrasta para as demais. Vai funcionar perfeitamente, tá? Se você tiver na dúvida, depois de fazer a primeira, eu recomendo que você faça a segunda. Fez a segunda, ficou ainda com dúvida? Faça a terceira, até você se sentir seguro, porque essa ferramenta ela é uma faca de dois gumes, galera. Se você utilizar sem estar seguro, você vai acabar não entendendo, absorvendo esse conteúdo. Então é legal que você utilize a alça de preenchimento só depois que você já conseguiu executar perfeitamente a atividade. Tá ok, galera? Então, essa é a minha dica aí para vocês trabalharem com a alça de preenchimento. Galera, e aí para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu vou falar sobre a OU. A fórmula OU e a fórmula E são muito parecidas, só que eu vou explicar para vocês qual é a sua diferença. A fórmula E ela é uma fórmula inflexível, tá? Ou seja, para dar classificado, ele vai precisar
que todas as duas situações em questão aqui no exemplo sejam verdadeiras, ou seja, ele tem que ter o número de vitórias obrigatoriamente a partir de 3 ou igual a maior que 3, né? E necessariamente ele tem que ter de 2 para baixo ou igual a menor do que 2. Então os dois aqui tem que ser ok. Se um dos dois não for ok, o resultado será negativo ou desclassificado, tá? Então aqui, por exemplo, ó, ele venceu 6 vezes, ok, ó, mais do que 3. Ele empatou 5 vezes, então isso é muito mais do que 2, portanto, ele não vai classificar, tá? Diferentemente da Fórmula OU, que não precisa que os dois, por exemplo, sejam verdadeiros. Se um ou o outro forem verdadeiros, independe se tiver outros aí que não forem, tá? Ele depende que um dos testes realizados, por exemplo, sejam positivos, tá? Ou seja, se ele vencer a quantidade suficiente ou empatar a quantidade suficiente, automaticamente ele será classificado, tá? Então é como se nós mudássemos um pouquinho a regra do nosso campeonato no segundo exemplo, tá? Eu vou continuar usando aqui, ó, a mesma regrinha, porém agora vocês sabem o seguinte: se empatar ou vencer a quantidade pedida, já é o suficiente para se classificar, diferente do de cima. Os dois obrigatoriamente tinham que ser conforme a regra, ok? Então vamos lá, ó. Igual ou, agora não é mais e, igual ou, clicou em vitória, maior ou igual a 3, ponto e vírgula, empates, menor ou igual a 2. Fechou parênteses, enter, ah lá, positivo. Por quê? Porque ele venceu o número pedido de vitórias, né? Ele alcançou o número pedido de vitórias, o número que foi pedido aqui no campeonato, porém ele não empatou a mesma quantidade, mas mesmo assim, como a Fórmula O é uma fórmula flexível, diferente da Fórmula E, ele foi aprovado da mesma forma, tá? Então é como se a gente pudesse modificar a regra aqui e fazer uma flexibilização, né? Um dos dois aqui já seria suficiente para aprovar, né, o time ou para classificar o time, ok? Então só para vocês verem aí o exemplo em questão, e aí eu vou customizar novamente aqui, ó, através da fórmula se, só para vocês relembrarem e reforçar um pouquinho mais como customizar aí o texto em vez de verdadeiro ou falso para classificado e desclassificado, ó. Fórmula se, abri um parênteses antes da palavra ou e vou trabalhar lá no final, ó. Cliquei no último parênteses, ponto e vírgula, abre aspa, valor se verdadeiro. Se verdadeiro vai ser o que? Classificado. É a palavra que você quer que apareça ao invés de verdadeiro. E ao invés de falso, Vitor, o que você quer que apareça? Desclassificado. Não esqueça das aspas duplas. Abriu, fechou aspas, abriu, fechou aspas. Abriu parênteses, fechou parênteses, abriu parênteses, fechou parênteses. Se tiver tudo certinho, gente, pode dar um enter. Tá ok, ó. Tá lá o resultado. Se sentiu seguro para arrastar, arraste. Se não, faça os de baixo e pratique, tá? Para que você consiga obter aí o resultado e consiga fixar esse conteúdo, que é muito importante para você e com certeza vai fazer toda a diferença no momento que você precisar trabalhar com Excel. A fórmula lógica é muito pedida, é muito requisitada no mercado, galera. Então estude, pratique essas duas últimas aulas que nós tivemos, porque elas são de suma importância. É de suma importância que você esteja afiado nessas fórmulas, e para isso eu vou enviar exercícios aí no grupo para a gente poder praticar, tá ok? E galera, caso vocês tenham alguma dúvida ou dificuldade, eu sei que nesse momento eu tentei explicar com calma, devagarzinho, repeti, falei novamente, mas ainda assim pode acontecer o seguinte: ó, Vitor, poxa, eu não estou conseguindo entender isso legal. É normal, tá? É normal que embole um pouquinho a mente essa questão de fórmula alinhada, fórmula lógica, ponto e vírgula, aspa, né? Parênteses, abre, fecha, abre de novo. Enfim, às vezes sim dá uma embolada, mas fique tranquila, respira fundo, assista novamente,
que você vai conseguir, tá? Depois que você conseguir as primeiras, você vai embora. Isso aqui vai se tornar algo muito fácil e você vai ver que as próximas matérias vão ficar mais fáceis porque você assimilou bem a fórmula Si, tá? Se você assimilar bem a fórmula Si, daqui até o final do módulo de Excel você vai passar tranquilo, porque você conseguiu absorver, tá, a lógica do Excel. Então isso é muito legal, tá? Então é basicamente um divisor. E aí você vai poder me dizer mais à frente que foi muito tranquilo o restante do módulo, porque você absorveu bem, você treinou, praticou a fórmula Si e as outras coisas ficaram mais simples, mais fáceis de entender, porque você entendeu a dinâmica, a lógica a qual o Excel trabalha, a simbologia. Então peço que vocês estudem, tá bom, galera? Bem, gente, foi um prazer estar com vocês novamente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço a todos e até a próxima.